Bom, olha, a Maria Angélica, primeiro de tudo, é uma pessoa que tinha uma listinha de coisas que eu tinha vontade de fazer na minha vida e hoje em dia eu já cumpri toda essa lista. Já realizei todos os meus sonhos. Então, hoje em dia, eu sou uma pessoa aposentada como funcionária pública e trabalho como jornalista ainda. Eu sou, na verdade, cronista. Eu gosto de escrever crônicas do cotidiano, coisas que eu lembro da minha infância. Então, minha vida se divide entre os meus papéis e as minhas lembranças. E, para mim, isso é uma coisa que me dá muito prazer, porque com a literatura, quem trabalha com literatura não parou de trabalhar mesmo com a pandemia. Então, a pessoa que mexe no computador, escreve, faz poesias, durante esse período da pandemia, continuou em atividade. Essa atividade foi uma atividade que não parou. Então, essa é a Maria Angélica. Eu me considero uma pessoa muito inquieta, muito interessada em saber das coisas, e esse tipo de trabalho tem muito a ver com esse tipo de pensamento que eu tenho. Eu quero deixar registrado uma coisa que eu já falei muitas vezes, mas eu acho que é a primeira vez que eu vou gravar sobre isso. Tem duas coisas que eu gostaria que acontecesse com a cultura de São Sebastião, que ainda não aconteceu. A primeira delas é que eu gostaria que a casa de uma pessoa que trabalha com artesanato caiçara, que nem o seu Nicinho, por exemplo, de Barequeçaba, eu acho que a pessoa que trabalha com a cultura caiçara, ela devia ter isenção do imposto da casa dela. Na casa daquela pessoa que trabalha com cultura caiçara, devia ter uma placa feita pela prefeitura, da mesma maneira que tem naqueles prédios que são tombados pelo patrimônio histórico. Tinha que ter uma placa escrito: nesta casa mora um artesão que trabalha com a cultura caiçara. E é o imposto daquela casa, e aquela casa ser isenta de impostos. Porque isso era um incentivo para aquelas pessoas continuarem trabalhando com artesanato caiçara. E isso deveria se estender também para as casas que são alugadas. Porque, por exemplo, a Cida do bairro, ela é a única remanescente que trabalha com cerâmica caiçara. E ela aluga a casa, porque ela ainda não tem a própria casa. Então, ela aluga uma casa. Só que a casa que ela aluga precisa ter um espaço para o forno, precisa ter uma mesa grande para ela ensinar as pessoas a trabalharem com barro. Então, ela tem um aluguel caro. Aonde ela realiza esse trabalho de cultura, tem que ter uma estrutura que acaba sendo um aluguel muito caro para onde ela está morando. Então, eu acho que isso deveria se estender, inclusive, para se a casa fosse alugada. Mesmo que a casa não é da pessoa, se ela está trabalhando com cultura caiçara lá, aquele local devia de ser isento de impostos. Primeiro, porque isso não significa nada na arrecadação municipal de São Sebastião, porque nós temos uma arrecadação maravilhosa. E segundo, porque isso já existe em muitos lugares, porque quando existe um prédio tombado pelo Condefat, em volta daquele prédio tem um monte de casa que fica isenta por causa daquele prédio. Então, eu acho que isso devia se estender para casa onde mora uma família que trabalha a cultura caiçara, porque isso seria um estímulo e uma maneira de ajudar aquelas famílias. E também teria um cadastro, né, das pessoas que trabalham com cultura. Isso ia ser importante para todo mundo. Então, esse é o meu primeiro pensamento, que eu gostaria que, antes de morrer, eu gostaria de ver isso realizado. Agora, tem outra coisa que acontece em São Sebastião,
que não acontece em Ubatuba, não acontece em Caraguá e não acontece em Ilhabela. Só acontece em São Sebastião. É o seguinte: o dinheiro da cultura, na maioria das vezes, não sai para a mão daquela pessoa que trabalha para a cultura. Nós temos em São Sebastião pessoas que vêm intermediar o dinheiro da cultura. Então, isso já acontece faz tempo aqui em São Sebastião. E eu acho que isso é uma consciência que a pessoa que trabalha com cultura tem que ter. Porque as pessoas hoje em dia, quando isso começou a acontecer em São Sebastião, as pessoas falavam assim: ah, é porque fulano não tem CNPJ, ah, é porque fulano não sabe prestar contas na prefeitura do dinheiro que a prefeitura empresta. Mas hoje em dia todo mundo já tem seu CNPJ, todo mundo já sabe prestar contas do dinheiro na prefeitura. Então eu quero que as pessoas se organizem e o dinheiro da cultura saia para aquela pessoa que trabalha com cultura, sem intermediários, porque isso é uma conscientização que ainda falta nas pessoas que trabalham com cultura. Então, essas duas coisas eu gostaria de ver resolvida em São Sebastião, porque são duas coisas que precisavam acontecer na cultura. Eu estou fazendo uma pesquisa, mas eu não consegui encontrar ainda a primeira planta daquele prédio, a planta que foi feito o galpão do prédio. E aquele galpão tem uma estrutura de madeira que antigamente o pessoal chamava de tesouras. E o piso dele é de caquinho vermelho. Então, aquelas tesouras e aquele caquinho vermelho é a demonstração que esse prédio foi construído no fim da década de 60 e começo da década de 70. E pode ter sido construído pelo meu pai e pelo meu avô. Eu ainda não consegui achar essa resposta. As pessoas que construíram aquele prédio são da família Medeiros, que é da sorveteria Rocha. O prédio foi construído por eles, ficou muito tempo alugado para o DR. Inclusive, eu tinha um tio que trabalhava no DR, que vinha todo mês ali receber uma cesta de alimentos. E eu, outro dia, perguntei para ele: tio, você lembra daquele prédio que você vinha receber a cesta de alimentos? Aí ele me falou: a cesta de alimentos e o envelope. E aí eu me toquei que, além de fazer a cesta de alimentos, ali funcionava também como um RH. Então, era ali que eles recebiam um envelope com o pagamento deles. Então, esse era o envelope que ele ia buscar também naquele prédio. E eu gosto demais, porque esse prédio está no coração da Vila Amélia. E eu quero que o Circo Navegador nunca saia dali, porque é muito perto da minha casa. Deu outro ritmo para a Vila Amélia, trouxe a cultura para perto de nós. E eu estou vendo um movimento, as pessoas vindo da Ilhabela, vindo de outros bairros e subindo em direção ao Circo Navegador, e isso é um movimento ao contrário do que se fazia desde a década de 80, porque todo mundo que queria participar de alguma coisa de cultura descia para a Roda Praia. E hoje em dia as pessoas vêm na direção ao contrário. Então, esse prédio está muito bem ocupado pelo Circo Navegador. Eu acho que aquilo é maravilhoso. Não vejo a hora de voltar às atividades do circo lá, porque eu sinto falta de estar ali, que é um espaço muito lindo. Mas foi a melhor coisa que foi feita aqui nos últimos tempos, foi a chegada do Circo Navegador aqui na Vila Amélia. Estou muito feliz com isso. Agora eu quero contar para vocês também uma coisa muito legal. Eu falei logo no começo que quem trabalha com literatura não parou mesmo com a pandemia. Comigo foi assim mesmo. Neste ano de pandemia, eu publiquei este livro dos 25 anos do Encontro de Autores. Esse Encontro de Autores é um evento de literatura que eu faço há muitos anos, desde 1993,
e que envolve as 4 cidades do litoral. É um evento que eu realizo no Tebar Praia Clube, que é uma atualização do que está acontecendo sobre a literatura. Durante o ano eu vou recebendo os livros, aí eu monto uma exposição e a gente se reúne para conhecer o que foi publicado durante aquele ano. Então, esses livros que estão aqui ao meu lado, todos eles já são para o encontro de autores, para o próximo encontro de autores, que eu não sei se vai ser em 2021 ou se vai ser em 2022. Mas agora eu já tenho aproximadamente 25, 26 livros para o encontro de autores, para o próximo encontro de autores. Então, esse livro eu fiz agora e estou trabalhando nessa coleção. Essa coleção é assim: cada livro tem 6 lendas de medo, por isso que chama-se Quem Tem Medo de Lendas. São lendas de medo que eu já conheço desde a infância, que eu tenho em alguns livros raros, antigos. Eu estou escrevendo uma nova versão da lenda e estou publicando. Serão, a princípio, 4 livros, porque eu já tenho 3 prontos e ainda estou fazendo mais um. Então, o último deve vir com uma caixinha para guardar a coleção inteira. Mas eu ainda não tenho certeza qual vai ser o último. Hoje, o último vai ser o 4º livro, mas pode ser que com o tempo isso ainda cresça, porque toda hora está aparecendo história nova para eu contar. Eu, na verdade, sou uma pessoa que gosto de me meter em tudo que aparece. Eu já fiz parte do Conselho de Cultura, já fiz parte do Conselho da Condição Feminina, já fiz parte da AMES, já estive envolvida em política, fui candidata a vereadora. Então, eu sou uma pessoa que já estive em muitas frentes. Mas, na verdade, a minha luta não é sobre uma causa. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu luto pela verdade. Porque eu fico num lugar, enquanto eu acredito naquilo que está acontecendo, enquanto eu sinto que aquilo que está acontecendo tem verdade. Quando eu começo a sentir que a coisa não está indo muito bem, eu saio. Porque eu acho que a verdade é a coisa mais importante por quem a gente deve lutar. Porque a mentira demanda uma coisa muito cansativa. Porque a pessoa que vive na mentira, ela tem que ficar correndo atrás, sabe? Tem um desgaste, porque quem mente, quem vive na mentira, tem que viver tomando conta da mentira. E quem vive na verdade acaba tendo uma vida mais tranquila, porque a verdade nos dá esse sossego. A verdade nos dá a tranquilidade de não viver com susto. Porque quem vive com mentira, eu percebo que a pessoa que vive uma vida de mentira, ela vive se cercando de subterfúgios. E a pessoa que é verdadeira acaba tendo a vida flui melhor, acaba tendo uma vida mais leve e mais bonita, inclusive. Então, eu acho que o que eu tinha para falar para vocês era isso. É uma delícia participar dessas salas de conversa sem nem sair de casa, né? Você poder ir para Ilhabela, para Ubatuba, para Costa Sul, sem sair de casa. Então, isso que eu acho mais legal, que quem trabalha com literatura não parou e não para. Nem que a gente esteja passando um momento triste, esteja doente, esteja em casa com alguma tristeza de algum acontecimento na família, a pessoa que trabalha com literatura nunca para. É essa mensagem que eu queria deixar para vocês.